Eu vou ler e depois eu passo aqui para o vereador fazer a conclusão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer a prestação de contas do exercício 2003. Relatório. Conforme determinação do artigo 221 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o presidente da Câmara encaminhou para a análise desta comissão o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em relação à prestação de contas do prefeito Sr. Luiz Lero Paranaíba relativo ao exercício financeiro de 2003. O parecer opina pela aprovação das contas com ressalvas. Foi o ex-prefeito notificado pela Câmara através de ofício e apresentou sua manifestação perante o Legislativo, justificando seus procedimentos e rebatendo o posicionamento do Tribunal de Contas em relação a dois dos quesitos questionados por aquele órgão. Apesar da faculdade prevista no artigo 221, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara, nenhum vereador solicitou qualquer informação sobre as contas junto a essa comissão, o que nos autoriza a elaborar o nosso parecer sobre a matéria, o que passamos a fazer na sequência, considerando exclusivamente os relatórios e documentos que instruíram o parecer prévio do Tribunal de Contas, assim como a manifestação do ex-prefeito. Parecer. A Comissão de Finanças analisou a documentação recebida do Tribunal de Contas, especialmente cada uma das irregularidades que foram objeto de ressalvas da auditoria daquele órgão. Ele estudou também as razões apresentadas pelo ex-prefeito. Inicialmente, via-se que os indicadores mais importantes de irregularidade das contas estão de acordo com a legislação aplicada. Assim, segundo a apuração do Tribunal de Contas, os gastos do município no exercício de 2003 atenderam aos percentuais mínimos de aplicação na educação e na saúde. Os gastos na manutenção do desenvolvimento da educação ficaram em 30,65% e os gastos na saúde em 17,74%. Portanto, acima dos percentuais de 25% e 15%, respectivamente, exigidos pela Constituição Federal. A despesa total com o pessoal do município ficou em 50,75% da receita correntiva, sendo os gastos do executivo em 49,3%, portanto, abaixo do teto permitido por lei, que é de 54%. O repasse da Câmara Municipal em 2003 ficou em 3,44% da receita, bem abaixo dos 8% permitido pela Constituição Federal. Registra-se que os órgãos técnicos do Tribunal emitiram pareceres divergentes quanto ao julgamento das contas. A auditoria do Tribunal opinou pela aprovação das contas com ressalvas, não acatando as justificativas que foram apresentadas pelo prefeito a nenhuma das 4 questões abordadas abaixo. Já o Ministério Público, junto ao Tribunal, emitiu parecer recomendando a rejeição das contas. Porém, a manifestação final dos conselheiros do Tribunal foi pela emissão do parecer prévio pela aprovação com 2 ressalvas, desconsiderando 2 dos 4 apontamentos feitos pela auditoria do Tribunal de Contas. Na sequência, passaremos a fazer uma breve análise sobre os aspectos abordados em separado no julgamento do processo pelos conselheiros. 1. Divergência de valores da receita. Segundo o órgão técnico do Tribunal de Contas, a prestação de contas apresentou uma divergência de R$ 5.266,74 na comparação do valor de arrecadação do município informado no anexo 21, R$ 3.130.145,19. E o comparativo da receita do exercício anterior, R$ 3.124.878,45. Em sua conclusão, o Tribunal determinou ao município que procedesse aos ajustes contábeis os demonstrativos mencionados. Em suas alegações, o ex-prefeito justificou que o anexo 21 foi corrigido, tendo apresentado cópia do mesmo à Câmara. Trata-se de uma divergência apenas contábil, que não denota nenhum tipo de prejuízo ao erário. Por isso é que o Tribunal de Contas decidiu lançar apenas uma ressalva, ao invés de rejeitar as contas, posição que entendemos deve ser mantida pela Câmara. 2. Relatório de controle interno. A segunda ressalva apontada pelo Tribunal de Contas foi a insuficiência do relatório do órgão central de controle interno, tendo sido verificado que o mesmo atendeu parcialmente à instrução normativa número 01/2003 do Tribunal de Contas, posto que foi apresentado apenas um resumo das informações quanto à avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da questão orçamentária, financeira e patrimonial dos programas de governo. Os conselheiros concluíram então que o gestor deveria ser alertado pelo não atendimento ao artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 2 da Instrução Normativa 1/2003.
O ex-prefeito manifestou-se perante a Câmara alegando que o controle interno era um trabalho recente na Câmara naquela época, justificando-se também pela falta de informações e de experiência dos servidores quanto aos procedimentos e normatizações do Tribunal de Contas, sendo que os problemas foram corrigidos gradualmente a partir do ano seguinte. De qualquer forma, embora seja compreensível tal situação, o fato aconteceu e não foi contestado pelo prefeito a falta de atendimento a uma parte das exigências contidas na instrução normativa do Tribunal de Contas. Por isso, os conselheiros fizeram a ressalva e por isso consideramos que a Câmara deve manter. 3. Excesso de despesa com serviço de terceiros. De acordo com o artigo 72 da Lei de Responsabilidade Fiscal, até o ano de 2003, a despesa anual com serviço de terceiros de cada um dos poderes do município, em percentual de receita líquida, não poderia exceder ao percentual verificado no exercício de 99. Porém, segundo a prestação de contas, o município de São Tomé das Letras excedeu este percentual. Analisando o relatório da Diretoria de Análise Formal de Contas, que acompanha o parecer prévio, vemos que esse gasto foi de R$ 498.847,68 em 1999 e de R$ 684.594,93 em 2003. Em relação à nível de corrente líquida, o percentual de gasto aumentou nesse período de 18,78% para 19,82%. Em suas alegações perante o Tribunal de Contas, o ex-prefeito argumentou que essa limitação das despesas com serviços de terceiros seria vigorada apenas até o ano de 2002, indicando a decisão do Tribunal de Contas da União que daria respaldo a essa interpretação. A editoria do Tribunal não acatou essa justificativa, mantendo sua posição que o exercício de 2003 também estava sujeito à situação de limitação, conforme havia sido definido no Manual Básico do Tribunal de Contas sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Documento este datado de dezembro de 2000 e que era do conhecimento do gestor. Porém, os conselheiros do Tribunal de Contas acataram a justificativa, entendendo que o artigo 72 da Lei de Responsabilidade não se aplicava no ano de 2003. Perante a Câmara, o ex-prefeito não se manifestou sobre essa questão. Despesa com pessoal. De acordo com o artigo 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal, até o ano de 2003, a despesa total com pessoal do município e do Poder Executivo não poderia ter um aumento maior que 10% em relação ao ano imediatamente anterior. No caso de São Tomé das Letras, no caso do pessoal do Poder Executivo, no ano de 2002 foi de 41,17% da receita corrente líquida, de forma que o gasto no exercício de 2003 deveria ser de no máximo 45,29%. Porém, o índice apurado foi de 49,3%, relevando um excesso de 4,01% em relação ao permitido pela lei, segundo a apuração do órgão técnico do Tribunal de Contas. O ex-prefeito não se manifestou sobre essa questão perante a Câmara, mas, em sua defesa perante o Tribunal, justificou que no ano de 99 a 2002 o Tribunal não reduzia neste cálculo os recursos destinados ao PUDEC, e nem a retenção do imposto de renda retido na conta. Fato que só ocorreu a partir de 2003, quando houve uma mudança na metodologia de apuração. O órgão técnico do Tribunal não acatou essa justificativa, mas o conselheiro de remissão para o parecer prévio considerado prejudicado a análise do cumprimento do artigo 71 da Lei de Indemnidade em face do motivo alegado pelo ex-prefeito. Conclusão. Face às considerações aqui expostas, considerando as orientações do Tribunal de Contas no seu parecer prévio, essa comissão opina pela aprovação para ressalvas da prestação de contas do exercício 2003 para que o PS projeto de decreto legislativo em anexo. Câmara Municipal, 2 de setembro de 2009.